Queridos irmãos e irmãs, boa noite, graça e paz. Apesar de um final de tarde, início de noite também, tão chuvoso como esse que nós estamos tendo, os irmãos e irmãs estão aqui para juntos podermos adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E também depois de uma semana tão conturbada como essa que nós tivemos, semana carnavalesca, como é dito aí fora. E graças a Deus, porque Deus não apenas preservou a nossa fé, mas preservou também a nossa vida, diante da violência, diante de uma cidade tão conturbada como essa, aqui em Olinda, onde é comemorado com muita ênfase, essa festa. E graças a Deus, pela sua misericórdia e graça, o Senhor não apenas preservou a nossa fé, mas também preservou a nossa vida. Então, é motivo de darmos glória ao Senhor e estarmos gratos pela sua bênção sobre nós. Como os irmãos e irmãs bem sabem, nós estamos estudando um livro chamado Os Atributos de Deus, de A.W. Pink, e a cada semana, a cada quarta-feira, nós estamos estudando um dos atributos de Deus, e a gente explicou isso aqui, certamente pastor Wendel, a gente começou esse estudo quando eu estava ainda de férias, e certamente pastor Wendel ele já explicou aquela divisão que é feita dos atributos comunicáveis e dos atributos incomunicáveis. E nós estamos trabalhando esses atributos que fazem parte do caráter de Deus, e hoje nós estaremos trabalhando mais um desses atributos. Semana passada nós estudamos sobre a supremacia de Deus, falando do seu caráter, falando de quem Ele é, falando do seu governo. Hoje nós iremos estudar um assunto parecido com o que estudamos semana passada. Hoje nós estaremos estudando sobre a soberania de Deus. E eu confesso a vocês que de todo o livro de A.W. Pink, esse é o assunto, eu diria que mais difícil de se tratar, porque ele vai se deparar, e vocês vão ver logo mais à frente, com um tópico que nem sempre é fácil da gente explicar, se é que a gente consegue explicar, e vocês vão entender o porquê. Mas é por isso que a gente vai pedir o direcionamento do Senhor, a sabedoria do Senhor, para que a gente possa passar esse assunto para os irmãos e irmãs. Então eu convido você nesse instante a orar comigo mais uma vez e pedir que o Senhor, através da sua misericórdia, fale conosco através desse estudo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos nós aqui diante da Tua presença, desejosos em ouvir a Tua palavra. Palavra essa que já foi cantada, orada, anunciada na abertura desse culto e agora será estudada, Senhor. Pedimos com que pela Tua misericórdia e graça o Senhor nos capacite a estudar esse assunto, a não apenas entender esse assunto, mas aplicar esse assunto à nossa vida, Senhor. Fala conosco, pois nos entregamos em Tuas mãos e desde já agradecemos ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de iniciar esse estudo fazendo essa pergunta. E é uma pergunta que certamente vocês já sabem a resposta. Mas antes da gente dar a resposta, é interessante com que a gente saiba com que existem outras visões que também falam de Deus, do Deus que nós conhecemos, mas com, digamos assim, uma outra finalidade, ou com outro objetivo. E a pergunta está aí para vocês: quem está no controle de tudo? Quero que você grave bem isso, que a gente lá na frente vai se deparar com esse tudo aí. Quem está no controle de tudo o que acontece no mundo? E quando eu digo tudo, eu quero que você entenda mesmo absolutamente tudo, tanto as coisas boas, quanto também as coisas ruins que acontecem. Quem está no controle de absolutamente tudo? Quem governa tudo? Entre várias visões que a gente poderia citar aqui para vocês, se você estava aqui semana passada, certamente você viu eu explicar um ou dois desses termos aí, e se você está vindo hoje pela primeira vez, eu vou repetir o que eu disse semana passada, porque tem a ver com o assunto que nós iremos trabalhar hoje. Uma das visões a respeito de quem governa tudo que acontece no mundo é o teísmo aberto. O que significa o teísmo aberto? O teísmo aberto é uma visão teológica que diz o seguinte:
É verdade, Deus criou todas as coisas. Tudo que existe foi Deus que criou. Porém, esse Deus que criou todas as coisas, Ele não intervém na sua criação. Ele não governa a sua criação. Ele apenas criou e deixou o mundo entregue às suas leis naturais. Mas Ele não intervém nas coisas que acontecem. Sendo assim, essa visão esvazia Deus dos seus atributos: onisciência, onipresença e onipotência. Mas é uma visão teológica que fala a respeito de Deus. A diferença é que Deus criou todas as coisas, mas Ele não governa todas as coisas. Ele fez as coisas e voltou para o seu trono. Uma outra visão muito comum é o dualismo. E o que é o dualismo? Já dá a ideia de duas coisas, né? São duas forças opostas. É Deus de um lado e Satanás do outro. Há momentos que Deus ganha, mas há momentos que Deus perde. E é uma espécie de quebra de braço, né? Eu não sei se você já viu essa cena na internet, uma figura representando Jesus, outra figura representando Satanás, uma mesa, e os dois estão ali numa espécie de quebra de braço. Isso aí se chama dualismo. Deus existe, Deus atua no mundo, diferente dessa visão anterior, Deus atua no mundo. O problema é que nem sempre Ele vence. O problema é que tem momentos que Satanás é que vence. E fica essas duas forças opostas entre si, governando o mundo, se assim nós podemos dizer. Bem, o problema é que o dualismo, ele esvazia Deus da sua soberania, da sua onipotência. Satanás, ele não tem poder, ele tem força, ele tem influência, mas todo poder e autoridade, você sabe de quem é. Jesus havia dito: todo poder e autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, essa é uma visão que também fala de Deus, do Deus Criador, mas Ele é um Deus que não tem toda essa força e todo esse poder, porque há momentos que Satanás realmente vence, pelo menos nessa visão. Uma outra visão que a gente poderia citar, e é essa que nós iremos nos basear nessa noite, é o teísmo. Essa visão teológica, ela diz que existe um Deus, e é esse Deus que governa todas as coisas. Uma vez que esse Deus governa todas as coisas, Ele tem a soberania sobre todas as coisas. Ele não apenas criou, Ele intervém, Ele governa, Ele providencia, Ele sustenta todas as coisas. Isso aí já mata aquela primeira visão. Mas Ele não apenas governa todas as coisas, Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Então não há dualismo. Satanás não tem vez aí, a não ser que Deus queira com que Ele tenha. E a gente vai ver alguns textos aqui que vai falar a respeito disso. Então, a visão que nós iremos seguir hoje, baseado nesse estudo e nesse livro, é o teísmo, o Deus que governa todas as coisas. E aí, um breve esboço, só para que a gente possa entender o que é que a gente vai estudar hoje. Esse aí é o esboço que tem esses 3 tópicos aí. O que é a soberania de Deus? Se nós estamos falando sobre soberania, o que é a soberania de Deus? Em segundo lugar, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Uma outra coisa que a gente vai falar, por último, são as implicações a respeito da soberania de Deus. Ok, depois que a gente estudou tudo isso, isso vai servir para quê, afinal de contas? É aí que a gente vai ver a soberania de Deus e as implicações dela para a nossa vida. Sendo assim, a gente vai passar para o primeiro tópico aí, para que a gente possa estudar, o que é, afinal de contas, a soberania de Deus. Essa aí é a definição do próprio autor do livro, A.W. Pink. Ele diz o seguinte: a soberania de Deus é o exercício de sua supremacia. É como Ele exerce e executa seu poder soberano sobre toda a criação. Eu confesso a vocês que quando eu fui estudar esse capítulo, aliás, semana passada, quando nós estudamos sobre supremacia de Deus, eu digo que ele está falando exatamente da mesma coisa. Falar que Deus é supremo e falar que Deus é soberano são sinônimos. Até que eu comecei a estudar com mais cuidado esse capítulo e percebi que existe uma leve, mas importante diferença entre a sua supremacia e entre a sua soberania. Semana passada nós estudamos sobre a supremacia de Deus, e ali eu falei quem Ele é. Quem Ele é. Hoje nós iremos falar como Ele executa aquilo que Ele é.
Deixa eu explicar melhor para você. Imagine um rei, ok? Você sabe que ele é rei e que ele tem autoridade, ok? Até aí tudo bem. Mas até onde vai essa autoridade dele? Porque não é que ele é rei que ele vai governar o mundo inteiro. Ele é rei, ele vai governar talvez boa parte do mundo, como foi os grandes impérios, ou algumas regiões. Até ali vai a autoridade dele, dali para trás ele já não tem mais autoridade, ok? Então, o que a gente estudou semana passada e hoje é a junção, duas peças de um quebra-cabeça. Semana passada nós falamos da supremacia dele, ele é rei. Agora, até onde vai a extensão do seu domínio? Como ele age, como ele atua? É isso que nós iremos tratar hoje, e é exatamente isso que a W. Pink está dizendo, é como ele executa seu poder soberano, é como ele executa a sua supremacia sobre toda a criação. E aí, existem alguns textos que mostram a expansão da soberania de Deus. Ele é soberano na criação, ele é soberano na sua providência, ele é soberano na salvação, eleição ou predestinação, como você queira, ele é soberano nas circunstâncias da nossa vida. Vamos ver alguns textos aí, para que a gente possa aqui ir trabalhando, né, desse tema tão importante. João, no capítulo 1, verso 3, opa, o pessoal aqui é rápido, já colocou aí, boa Lucas, gostei aí, eu vou por aqui que é mais rápido, já que eu vou ler esses textos todos aí, né? João no capítulo 1, verso 3, ele diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é soberano sobre toda a criação, não é isso? Todas as coisas foram feitas por meio dele, por intermédio dele, e sem ele, nada disso que os seus olhos estão vendo, e até mesmo aquilo que os seus olhos não podem ver, que são os seres espirituais, nunca existiria. Eu e você só existe, o mundo, o universo, as galáxias, os planetas, os anjos, os demônios, eles só existem, só vieram a existir porque foi por meio dele. Ele criou todas essas coisas. Quer ver outro texto? Colossenses no capítulo 1, verso 16, ele diz algo parecido. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Eu gosto do final desse verso, porque diz que não foi só que ele criou todas as coisas e deixou essas coisas ao seu bel prazer, como diz o teísmo aberto. Diz o texto que ele criou todas as coisas, os principados, as potestades, soberanias, criou todas as coisas para ele, para a sua glória. Ou seja, ele é soberano porque ele criou todas as coisas. Ele não pegou algo que já existia e daquilo que já existia, ele criou alguma coisa. Não foi assim. Gênesis capítulo 1, verso 1, você sabe, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí diz o verso 2, e a terra era sem forma e vazia. Não tinha nada. Não tinha uma matéria que da matéria ele construiu alguma coisa, como nós fazemos, né? Nós não criamos nada. Nós reproduzimos ou passamos a criar alguma coisa daquilo que já existe. Mas ele trouxe à existência algo que não existia. E ele criou todas as coisas pela palavra do seu poder. E essa palavra, diz João capítulo 1, verso 3, e agora Colossenses, que é Cristo. É a trindade que estava naquela criação. Então a gente vai perceber que na sua soberania, ele cria todas as coisas. Existem inúmeros textos falando sobre a criação de Deus, eu citei apenas 2. Mas ele não apenas cria, ele providencia o sustento e governa tudo aquilo que ele criou. Vamos ver outro texto? Salmo 104, verso 14 e verso 15, olha o que diz: fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tira o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Olha que coisa. Você percebeu que tudo aquilo que o homem se alimenta, e até o vinho, né, como diz aqui, que ele se alegra,
é fruto dessa providência de Deus. Ele podia jogar água, ele podia arar o solo, ele podia fazer o que ele quisesse, mas se Deus, na sua providência, não desse condições de que aquela terra desse fruto, nada ia adiantar. Se Deus, na sua soberania, cerrasse os céus, de modo que não houvesse chuva, do que adiantaria ele plantar semente? E o salmista diz: é o Senhor que dá o alimento a eles, é o Senhor que na tua providência sustenta a humanidade, o mundo e toda a sua criação. É mais ou menos como um pai, como uma mãe, que gera o filho, mas precisa cuidar daquele filho, sustentar aquele filho, suprir aquele filho. Foi isso que Deus fez quando Ele criou todas as coisas. Ele não apenas criou, mas Ele na sua providência sustenta e governa todas as coisas. Salmo 104, verso 27 ao verso 30, olha o que diz: todos esperam de ti que lhe dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, ele o recolhe. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Percebe agora? É a criação. Se o Senhor dá, se o Senhor abre a tua mão, eles recolhem, eles se alegram, eles ficam felizes. Mas se o Senhor fecha os teus olhos, vira o rosto contra eles, eles se desesperam, eles não sabem o que fazer. Você já viu muitas vezes nas reportagens, né? Quando há uma seca, há uma estiagem, como as represas ficam, não é? As pessoas que moram ali próximo, e até mesmo dependendo da seca e da estiagem, até mesmo os mais ricos já começam a temer, talvez um certo racionamento de energia que vai acontecer, ou coisas dessa natureza. Os alimentos sobem de preço, a inflação, não é isso? Se ocultas o rosto, eles se perturbam, mas se o Senhor estende a mão, se o Senhor abençoa, se o Senhor dá, eles se alegram com tudo isso que o Senhor lhes concede. Então, repito, Ele não apenas criou todas as coisas, Ele providencia todas as coisas, a nossa saúde, o nosso alimento, o nosso sustento e tudo aquilo que a gente tem. Ele não apenas cria, Ele não apenas providencia, mas Ele também é soberano na salvação, a qual nós chamamos de eleição ou predestinação. E a gente parte do princípio, a nossa teologia, a nossa doutrina, baseado nas Escrituras, partem do princípio que o homem não tem capacidade de salvar-se por si mesmo. Ele não tem a capacidade de dizer assim: hoje eu quero aceitar Jesus e mudar a minha vida. No dia que ele faz isso, é porque já houve uma ação de Deus no seu coração, regenerando a vida dele, para que ele pudesse dizer isso. Entre vários textos que a gente poderia citar aqui, eu vou citar dois que certamente são os mais famosos. Logicamente, hoje o tema não é predestinação, nem eleição. A gente não vai falar sobre isso, nós já falamos sobre isso em aulas anteriores aqui, antes desse assunto. Eu vou apenas citar dois textos aí que falam a respeito disso. Atos capítulo 13, verso 48, olha o que diz. Aliás, antes de citar esse texto, né, isso aqui faz parte da pregação do apóstolo Pedro. Vocês conhecem lá em Atos, quando o apóstolo Pedro prega aquele sermão, depois que vem, né, o batismo ali, o dom de línguas, e os apóstolos começam a falar em outros idiomas que faziam parte daquelas nações ali. As pessoas começam a ouvir a mensagem do evangelho, a mensagem do arrependimento, e olha que coisa interessante o que acontece ali. Ele diz o seguinte: os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, ouvindo isto que? O evangelho e a mensagem do arrependimento, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Olha que coisa, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. O que é destinar? Destinar é predestinar, eleger. E Deus faz isso soberanamente. E creram todos aqueles. O texto não está dizendo e creram todas as pessoas que ouviram aquela mensagem que Pedro pregou. Não é isso que Lucas, que é o autor desse texto, está dizendo. Todos aqueles que foram destinados, eleitos, predestinados para a vida eterna. Muitas pessoas ouviram aquele mesmo sermão de Pedro, mas só esses que foram
destinados para a vida eterna, foi que creram na mensagem, se arrependeram e mudaram de vida. E por que isso? Porque o homem está morto nos seus delitos e pecados. Se Deus não agir, se Deus não atuar, se Deus não intervir naquele coração, mudando aquele coração para que ele clame por Cristo e pela salvação, ele nunca vai fazer isso. Deus faz isso com todo mundo? Não. Tanto é que a gente aqui conhece pessoas que nós já pregamos o Evangelho inúmeras vezes, e essa pessoa não se arrepende, inclusive outros morreram e não se arrependeram. Por quê? Se você disser para mim, é culpa dele que não aceitou a Cristo, aí eu vou fazer a pergunta para você: como é que um morto pode responder alguma coisa? Não é isso que Paulo diz aos Efésios, aos Romanos? Não é isso? Que o homem está morto, ele não tem condições de responder por si só. Desde lá da queda de Adão, ele já nasce morto. Ele não tem condições de fazer isso por si só, a não ser que Deus regenere o seu coração. E qual o maior indício de que nós sabemos que alguém foi regenerado? É quando ele clama por salvação. Eu quero Cristo, eu preciso de Cristo, eu quero mudar de vida, e muda mesmo. Mas não é por conta da sua força, não. Ele muda porque o coração dele foi regenerado, e por isso que ele agora quer ser salvo e clama por Cristo. Creram todos aqueles que foram destinados, predestinados, eleitos para a vida eterna. Quer ver outro texto? Esse aqui dá um nó na nossa cabeça. Efésios capítulo 1, verso 4 e verso 5 diz assim: assim como nos escolheu nele, antes do que, irmãos? Irmãs? Antes da fundação do mundo, antes da queda, antes de Gênesis 1, verso 1, nos escolheu nele antes da fundação. Escolher, predestinou, elegeu, ok? Só para que a gente possa entender. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, com que objetivo ele nos escolheu? Com que propósito ele nos escolheu? O propósito está aqui: para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Paulo não apenas diz que essa eleição, essa predestinação, soberanamente falando, aconteceu antes da fundação do mundo, antes da queda. Não apenas ele diz isso, agora ele diz o objetivo: é para que vocês sejam santos e irrepreensíveis diante de uma sociedade pervertida. Fazendo aqui o resumo, logicamente, ok? Então a gente não é salvo porque a gente fez alguma coisa boa, a gente passa a fazer as boas obras porque nós fomos salvos. Não é isso que o texto diz? Ele vos escolheu para isso, para que vocês vivam dessa forma. Então aqui eu poderia dar inúmeros textos, eu estou aqui fazendo um resumo do resumo, porque esse assunto é extenso, mas é só para que você entenda que Deus é soberano na criação de todas as coisas, em providenciar o sustento de todas as coisas, na nossa salvação e agora nas circunstâncias da nossa vida. Em tudo aquilo que acontece na nossa vida, Deus é soberano. Mateus capítulo 6, 25 ao 33, ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todos nós conhecemos muito bem esse texto aí de Mateus,
que fala sobre as preocupações da vida, as ansiedades da vida, as perturbações que nós temos, né? Será que o dinheiro vai dar? Será que vai dar para comer? Será que eu vou conseguir para pagar minha conta? Será que eu vou ficar doente? Será que eu vou ficar no meu emprego? E isso vai asfixiando a nossa alma. Qual é a repreensão que Jesus dá aqui? Olha, os gentios é que são assim. Aqueles que não são meus discípulos é que são assim. Quem vive assim, como vocês estão vivendo, apesar de me conhecerem, é aqueles que servem a outro, entre aspas, Deus. São aqueles que servem a Satanás, eles é que vivem assim. Mas vocês, olhem as aves do céu, olhem as plantas. E ele começa a falar de toda a criação. E por que ele está falando da criação? Ele tem um objetivo, é para mostrar que na sua providência, se lembra que a gente acabou de ver isso? Que na sua providência soberana, Deus alimenta toda a sua criação. Quanto mais vós outros, homens de pequena fé, imagem e semelhança de Deus. Será que ele vai alimentar um pardal e vai deixar de alimentar aquele que é imagem e semelhança dele? A não ser que seja preguiçoso, não queira trabalhar, não queira fazer nada da vida, aí fica difícil, né? Mas ele diz, olha, ele sustenta você também. Agora, o que é que nós devemos fazer, afinal de contas, uma vez que nós dizemos que ele é soberano? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Qual o resultado disso? As demais coisas vos serão acrescentadas. O problema é que a gente faz o contrário, né? A gente busca as demais coisas, o reino de Deus a gente busca por último. Eis aqui a origem de toda a nossa ansiedade. É por isso que a gente vive ansioso, perturbado, angustiado e coisas dessa natureza. Ok? Então, a soberania de Deus, resumindo aqui, para a gente passar para o próximo slide, é a execução, é a prática, é o exercício da sua supremacia. Ele é rei, ele é supremo, mas como é que ele atua, como é que ele age, qual o seu campo de atuação? Seu campo de atuação é a criação, é a providência, a salvação, as circunstâncias da vida, ou seja, tudo. Porque quando a gente fala de criação, nós estamos falando não só do planeta Terra e com tudo que nele existe, mas todas as galáxias, planetas e por aí vai, tudo que foi criado, ok? Isso aí é a soberania de Deus, é o exercício da sua supremacia. Mas aí é que a gente precisa também ver um próximo tópico, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Pastor, você acabou de dizer, inclusive na aula passada, quando você falou sobre a supremacia de Deus, que não existe história caminhando à parte de Deus. Isso aí é teísmo aberto, ok? Ele criou tudo, a história vai acontecendo e ele não tem nada a ver com isso. Você havia dito na aula anterior, supremacia de Deus, que é um dos seus atributos, que a história só passa a existir porque Deus, na sua soberania, decretou com que ela acontecesse. Então não existe uma história correndo à parte de Deus. Ela acontece porque Ele decretou para acontecer daquele jeito, daquela forma, segundo a sua soberania. Ok. Se você está dizendo isso, aí há um problema. Há um problema porque há uma contradição. Esses dois termos, eles não seriam contraditórios, a soberania de Deus e a responsabilidade humana? Porque se Deus governa todas as coisas, se é Ele que cria a história, e a história está caminhando do jeito que ela está, de mal a pior, não seria Deus o autor do mal? Você disse lá no início, pastor, quem governa tudo, tudo no mundo, tudo a tudo, você diz. Então até as coisas ruins, não existe uma contradição nisso aí não. Eu vou ler aqui algo que eu achei interessante, a W. Pink, ele falando sobre a soberania de Deus e de que algumas pessoas, alguns teólogos, eles têm medo de falar sobre a soberania de Deus, sobre todas as coisas. Ele diz assim: estamos vivendo dias em que até mesmo os mais ortodoxos, ou seja, os mais doutrinários, que têm a fé sólida, parecem ter medo de admitir em termos próprios a deidade de Deus. Eles dizem que elevar a soberania de Deus exclui a responsabilidade humana, quando na verdade a responsabilidade humana baseia-se na soberania divina e desta é resultado. Há um outro autor que ele diz o seguinte: se a vontade do homem natural não é livre,
significa então que não é responsável pelos seus atos? Acaso Deus não pode inculpá-lo pelo seu orgulho, rebelião e incredulidade? Ou seja, se o homem ele está morto, se ele não tem condições de responder por si só, se ele é ímpio, e se de fato ele não tem condições de sair daquela situação porque ele já nasce assim, então ele é culpado? Se ele não tem como por si só sair daquela situação? Porque eu vejo várias vezes Deus dizer para ele se arrepender, mas como o morto se arrepende? Como é que Deus vai julgar alguém que não tem condições de responder pelos seus atos porque está morto espiritualmente? Como é que a sua soberania, ela anda juntamente com a responsabilidade humana? Há um outro autor que diz: a soberania de Deus contradiz a liberdade humana, torna Deus responsável pelo mal e injusto. Se Ele governa todas as coisas, se as coisas só acontecem porque Ele decretou para ser daquela forma, então a gente não passa de uma marionete, de uma espécie de robô. Ele nos manipula como Ele quer e no final das contas Ele nos julga, se Ele poderia fazer diferente, uma vez que Ele é soberano. Então algumas coisas, algumas críticas surgem quando a gente vai falar sobre a soberania de Deus sobre todas as coisas. Uma resposta que a W. Pink dá, e eu vou passar para que a gente possa ver outras citações aqui do próprio slide: a vontade do homem natural não é livre nem soberana, mas serva de sua natureza caída e do pecado. Ele escolhe pecar livre e deliberadamente, mas sempre escolhe pecar porque a sua natureza é pecaminosa. E aí a gente vai ver algumas coisas aqui para ilustrar isso que eu acabei de ler para vocês, que o homem é preso à sua natureza. A gente está falando ainda termo de salvação, de um coração não regenerado, mas envolve a humanidade toda, as guerras e tantas outras desgraças que nós estamos vendo aí. Olha que coisa interessante, diz a nossa confissão de fé no capítulo 3, na seção 1, quando ele vai falar sobre a providência de Deus. E a gente vai ver alguns textos aqui. Ele diz o seguinte: desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece, porém de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Aí a gente vai ler, fica meio, parece filosofia. Mas resumindo, o que é que ele está dizendo aqui? A grosso modo, Deus não é um autor do mal. Mas de que forma ele diz isso? Ele diz: olha, lá na eternidade, Deus, pelo seu sábio conselho, da sua própria vontade, ordenou livre e de forma inalteravelmente. Acho que era melhor ter mudado isso aí, né? Boa, gostei. Então o cara aumenta aí. Pode diminuir aí, só para que a gente possa continuar aqui, senão só vejo aí uma parte. Ok. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Tudo quanto acontece, porém de modo que Deus não é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura. O que é que ele está querendo dizer com isso aí? Deus ordenou para que a história acontecesse. Até mesmo muitas vezes as coisas que aos nossos olhos não são boas. Houve uma soberania de Deus decretando para aquilo acontecer. E de que forma ele faz aquilo? Violentando a vontade do ser humano? Manipulando o ser humano? Não. Deus utiliza a própria maldade, muitas vezes, do coração humano para fazer a sua vontade. A grosso modo é isso que ele está dizendo. Ele não violenta a vontade humana, pelo contrário. Muitas vezes, na sua soberania, ele usa a malignidade, a maldade dos homens para a sua glória e para o seu juízo, muitas vezes. Se a gente fizer um resumo, é isso que ele está dizendo. Por isso que ele não violenta a liberdade ou contingência das causas secundárias, ou seja, aquilo que aconteceu, a forma prioritária foi aquilo que ele decretou, a secundária foi aquilo que os homens fizeram. Como é que isso aconteceu? Através de um decreto de Deus, mas ele usou muitas vezes a malignidade dos homens. Uma outra coisa, antes da gente chegar lá, antes da gente ver isso em alguns versículos, há uma outra citação que diz o seguinte:
A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Deus usa o mal para cumprir seus propósitos, e a justiça de Deus é baseada em sua própria natureza. Muitas vezes ele usa o mal para cumprir os seus propósitos. Ele não é o autor do mal, mas ele pode, ok? Ele pode usar o mal para cumprir os seus propósitos. E aqui, como diz no final, né? Baseada em sua própria, aliás, justiça de Deus é baseada em sua própria natureza. Não existe uma lei fora dele, que ele diz assim, eu vou seguir essa lei aqui para fazer isso. Não, ele é que produz a lei, ele é a justiça e que nos dá a sua lei. Pastor, está muito complicado. Olha, falando aí está parecendo filosofia. Na Bíblia, eu quero ver isso na Bíblia. Uma coisa é a confissão de fé, outra coisa é que o teólogo fulano não sei das contas disso. Mas na Bíblia, onde é que a gente pode ver isso? É aqui onde eu vou passar um pouco mais de tempo para que você possa entender. Eu já peço que Lucas possa passar. Isaías 45, verso 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eu sou o Senhor, e não há outro além de mim. Não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até o nascente do sol e até o poente que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Só para que você possa entender, esse aí é o contexto onde Deus escolhe o imperador Ciro, rei da Pérsia, que liberta o povo lá do cativeiro. E Deus usa uma palavra para Ciro, que ele vai usar para o seu filho, Cristo, lá na frente. Ciro, o meu ungido. Ungido, na língua grega, é Cristo, ou Messias, o meu libertador, o meu salvador. Sendo que ele está falando isso de um rei ímpio, Ciro. Eu vou usar esse homem para libertar o meu povo, que já faz 70 anos que está no cativeiro. E aí ele diz, olha, eu faço todas essas coisas. Eu posso trazer a paz e o bem, como eu fiz sobre Israel, mas eu também posso trazer as trevas e o mal, como eu também fiz a Israel. Foi eu que levantei Nabucodonosor para fazer o que ele fez lá em Jerusalém, arrasou, levou todo mundo preso. Eu fiz isso, foi eu, não foi a força de Nabucodonosor, eu levantei ele para fazer isso. Então eu posso fazer tanto bem, quanto também eu posso usar o mal através da malignidade do coração dos homens. Ok até aqui? Ainda bem que isso está na Bíblia, profeta Isaías, você pode ler isso com mais cuidado em casa. Vamos ver outro texto? Olha o que diz Tiago 1:13. Veja bem, o primeiro texto que a gente leu estava falando sobre a soberania de Deus, ok? E a responsabilidade humana, olha o que diz. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, até ali em cima, para que a gente possa acompanhar. Quando você for tentado, não diga, na soberania de Deus, Deus está me tentando. Não venha com essa história, essa conversa fiada. Tiago está dizendo que Deus nem é tentado, nem a ninguém tenta. Quem faz isso é uma outra pessoa, e a gente sabe bem quem é, que é Satanás, ok? Ninguém ao ser tentado diga, na soberania de Deus, Deus está me tentando. Ele diz, cada um é tentado pelo seu próprio desejo, cobiça, que está lá no seu coração, fruto da queda. É isso que leva a mim e a você à queda. Satanás não tem nada a ver com isso. No máximo ele pode influenciar, ele pode jogar lenha na fogueira, ok? Mas o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Tire Satanás da jogada. Se você tirar Satanás da jogada, eu e você, com as nossas próprias perninhas, íamos para o inferno. Sem Satanás, sem nada para nos tentar. Só por conta do pecado da cobiça. É o 10º mandamento, né? Tiago diz, olha, quando você é tentado, quando você cai, e o pecado gera morte, é fruto desse desejo que já no teu coração, desde que você nasceu, que é fruto da queda lá de Adão e Eva. Então a soberania de Deus, Isaías acabou de falar sobre isso, e agora a responsabilidade humana. Ok até aí? Como é que essas duas coisas se juntam? Vamos lá, um outro texto para que a gente possa ganhar tempo aí e correr. Lucas 22 diz assim, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está
determinado. O Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Soberania de Deus, determinou a morte dele, não foi isso? Agora, mas ai daquele, está falando de Judas, ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Responsabilidade humana. O Filho do Homem está seguindo aquilo que foi determinado. Aonde? Se você ler os profetas, se você ler os salmos, você vai ver lá as profecias falando da morte de Cristo, da morte do Messias. Está determinado, vai acontecer, está no decreto de Deus. Agora ele fala daquele que iria traí-lo, mas ai daquele pelo qual o Filho do Homem está sendo traído. Deus estava usando as mãos de quem? Para matar, para tirar a vida do seu filho? Judas. Não apenas Judas, Pôncio Pilatos e todos aqueles. Ok? Olha os dois caminhos se entrelaçando, soberania de Deus e responsabilidade humana, onde muitas vezes Deus usa a maldade do coração humano. Olha outro texto. Eu não sei nem que texto é esse. Atos 2, 23. Sendo este entregue, falando de Jesus, né? Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Ele foi entregue pelo desígnio e pela presciência de Deus. Deus entregou o seu filho nas mãos de quem? Desses homens. Vós, responsabilidade humana, vós o matastes. Olha lá. É esse aí? Cadê? Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. O meu Messias, ele vai padecer, ele vai sofrer, mas eu vou usar a maldade muitas vezes do coração dos homens para fazer isso aqui, segundo a minha soberania. Outro texto, vamos lá para que a gente possa correr aqui, né? Ok, Atos 4, 24. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que dissestes por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de alguma coisa ali, passou, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ok? Pôncio Pilatos, os gentios, Judas e toda aquela turma que fez o que fez com Jesus. O texto aqui está dizendo: o Senhor determinou isso na tua soberania. E o Senhor usou as mãos dos homens para fazer isso, para que o teu nome fosse glorificado e para que nós fôssemos salvos. Soberania de Deus, responsabilidade humana. Deus determinou isso? Determinou. Mas quem foi que fez? Aqui esses homens vão pagar, né? Vamos lá, para a gente correr aqui também, já caminhando para o final. Atos 13, 45. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de alguma coisa ali, passou direto que eu ainda estava lendo, de inveja, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregado a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nulo determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados à vida eterna. Paulo havia sido levantado por Deus para pregar o evangelho. O povo de Deus, os judeus, os mesmos que crucificaram a Cristo, agora também rejeitaram o evangelho que Paulo pregou. Paulo disse: olha, não tem problema. O problema daqui para frente é que a porta da graça está se fechando para vocês e sendo aberta para os gentios, aqueles que não são judeus. Os gentios, que não eram judeus, que não eram o povo da aliança, ouvindo isso,
se alegraram, todos aqueles que haviam sido destinados para a salvação. Texto que a gente leu aqui há pouco tempo também já falava a respeito disso, né? Ou seja, a soberania de Deus agindo aí também nesse texto. Tem mais algum? Acho que tem, né? Ok. A 2 Tessalonicenses 2,8 diz: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos os quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok, até aí. Se a gente fizer um resumo de tudo isso aí que a gente leu, está dizendo: alguns foram deixados para seguirem o desejo do seu coração e serem condenados pelo espírito do erro. Deus fez isso na sua soberania. Outros, Deus havia destinados para a vida eterna e para a santificação. É Deus soberanamente agindo na vida de cada uma dessas pessoas. O último texto que a gente vai ler hoje, já caminhando aqui para o final, essa carta, essa aqui eu quero ler na minha Bíblia aqui, Romanos no capítulo 9. Se você não abriu nenhum texto até agora, por favor, abra esse texto. E veja que coisa interessante. Romanos, capítulo 9. Eu quero fazer propositalmente uma parada nesse texto para que você entenda algo muito importante aqui. Romanos 9, a partir do verso 14. Romanos capítulo 9, a partir do verso 14, a palavra do Senhor diz assim. Antes de entrar aqui no texto, é só para que você entenda o contexto. Aqui Paulo está falando dos judeus, os filhos de Abraão, aqueles que desde lá do Antigo Testamento receberam a promessa da aliança, da vida eterna. Mas essas pessoas rejeitaram a Cristo. Vocês se lembram lá, João capítulo 1. Ele veio, falando de Jesus, ele veio para os que eram seus, os judeus, mas os seus, os judeus, o rejeitaram. Mas a todos quantos o recebeu, melhor dizendo, ele deu o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Independente de ser judeu ou não, a salvação é para todos, independente da sua nacionalidade. Sendo que os judeus endureceram o coração, inclusive mataram o Salvador. Aí o que é que Paulo diz? Olha que coisa interessante, verso 14. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprovê ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprovê ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Deixa eu dar só uma parada aqui. Pastor, os judeus mataram a Jesus porque eles estavam de coração duro, e como Paulo diz, mortos em seus delitos e pecados. Eles não tinham como fazer diferente. Já não estava nos decretos de Deus, nós acabamos de ler, matar o Salvador, para que viesse a salvação, e a nação judaica endureceu o coração para o Salvador, e até hoje é assim. Deus pode mudar essa situação, não pode? Pode. E por que ele não muda? É porque há injustiça da parte dele. Deus é injusto.
Porque se ele escolhe uns para salvação e deixa outros perecerem na morte eterna, Deus é injusto. Esse é o argumento que alguém poderia levantar contra o apóstolo Paulo. É por isso que no verso 14 ele está dizendo: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Ele mesmo responde: de modo nenhum. E aí ele começa a citar a história lá do Egito, quando Deus soberanamente endurece o coração de Faraó, para que não deixe o povo ir, não é isso? Moisés, você vai falar com ele, mas eu vou endurecer o coração dele para que ele não ouça você. Mas Deus, o que é que eu vou fazer lá então? O Senhor está mandando eu ir falar com Faraó? O Senhor deveria amolecer o coração de Faraó, mas o Senhor está dizendo que vai endurecer o coração dele para não me ouvir. Aí Deus diz: exatamente isso que você ouviu. Vai e fale, vai e pregue, mas eu não vou deixar o meu povo ir, eu vou endurecer o coração dele. Paulo está pegando essa ideia e está dizendo: olha, vocês não já viram isso acontecer? Há momentos que ele deixa mesmo endurecer o coração humano para que não haja salvação, e há momentos que ele amolece. Agostinho dizia o seguinte: o mesmo sol que amolece a cera é o mesmo sol que endurece o barro. A uns Deus amolece o coração para a vida eterna, a outros Deus endurece, ou deixa continuar o coração na sua dureza. A uns ele salva, outros ele deixa ir. Aí alguém levanta o seguinte argumento, olha o argumento que vão levantar agora, verso 19: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Um outro argumento: Paulo, então do que é que Deus está se queixando? Ele manda o homem se arrepender, o homem não tem condição de se arrepender, então ele está se queixando de quê? Se ele pode amolecer o coração do homem e ele não faz, do que se queixa a Deus então? Aí a gente espera o quê? A resposta, né? Mas não tem resposta nenhuma, a não ser essa que Paulo dá. E aqui eu encerro, verso 20: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a sua glória preparou de antemão? Aqui ele está falando dos crentes, que ele amoleceu, vasos, né? Pessoas que ele separou para a salvação, os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus Altíssimo. Deus soberanamente fazendo o seu querer e a sua vontade, como Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Mas Deus é injusto. Ele diz: e quem é você para querer julgar os desígnios de Deus? Ele é injusto porque Ele escolheu uns para a salvação e Ele deixou outros de coração duro. Mas exatamente aí onde Ele demonstra o seu amor. Ele deveria deixar todo mundo perecer eternamente, mas na sua infinita misericórdia, nesse monte de desgraçado que eu e você estava, Ele escolheu, segundo a sua soberania, quem Ele quis. Aí você vai dizer que Ele é injusto? Ele tem salvado você? Ele salva quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Agora, não há uma ligação aqui, meus irmãos. Não dá para entrar na mente do Senhor e dizer assim: o que foi que aconteceu para que o Senhor fizesse isso com esse e não com aquele? Alguém poderia dizer assim: porque uns fez boas obras, né? E Deus já sabia que Ele ia fazer boas obras, por isso que salvou. Leia os versos anteriores. A gente não leu o verso 14? Depois em casa, com mais cuidado. Você lê o verso 13, o verso 12, e você vai ver a história de dois irmãos lá do Antigo Testamento, Esaú e Jacó. Ainda estavam no ventre. Não havia feito nada nem de bom nem de ruim. Deus disse: eu escolho a Jacó, eu aborreço a Esaú. Soberanamente Ele faz isso.
Agora deixa eu dizer um negócio para você, a gente não aceita isso, né? No nosso orgulho, na nossa vaidade, no nosso senso de justiça própria, eu duvido que eu e você aceite uma coisa dessa. Porque afeta o nosso orgulho, afeta a nossa vaidade, afeta a nossa, entre aspas e muitas aspas, a liberdade humana. Não é isso? Mas Deus, na sua soberania, a gente leu, não foi nem uma gota dos vários textos que a Bíblia fala a respeito da soberania de Deus. E só esses a gente já fica assustado? Na sua misericórdia, graça, Ele salvou a mim e a você. Primeiro, Ele criou você. Segundo, a providência dEle está sobre a sua vida. Terceiro, Ele protege você, Ele guia você, Ele salva você. Tudo isso dentro desse assunto chamado soberania de Deus. Caminhando aqui para o final, para a gente encerrar, algumas aplicações práticas aí, uma frase e a gente vai encerrar agora. Implicações a respeito da soberania de Deus. Uma vez que estudamos a respeito da soberania de Deus, nós devemos temê-lo. Se Ele é soberano, se Ele governa todas as coisas, tema ao Senhor, sirva ao Senhor, abandone aquilo que a palavra dele diz que você deve abandonar. Não olhe para a Bíblia diz, olha, você precisa abandonar isso, você deve agir dessa forma. Não, também não é assim não, Deus, você está sendo muito radical. Não, tema ao Senhor, porque Ele é soberano. Segunda coisa, devemos ser gratos. E por que isso? Em tudo dai? Em tudo é tudo. As coisas boas, as coisas ruins. E por que em tudo dai graça? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus não criou você, salvou você, derrama a providência dele sobre você, e quando o dia mal vem, diz, eu não tenho nada a ver com isso. Não, Ele é soberano, Ele muitas vezes prova a mim e a você. Seja grato, porque a sua vida não fugiu do controle do Senhor. Ele tem o controle da sua vida na palma das mãos dele. Uma outra coisa, devemos adorá-lo. Uma vez que nós tememos, nós passamos a adorar o Senhor. E a adoração é muito mais do que um culto no domingo à noite. A adoração, a principal adoração, é quando a gente sai por essas portas. É como nós estamos vivendo a nossa vida conjugal, como nós tratamos os nossos filhos, os nossos pais. É de que hora nós chegamos lá no nosso trabalho. É como nós estamos agindo como funcionário, ou como gerente, ou como dono daquela empresa. É quando a gente sai por aqui. É aí que é demonstrada a verdadeira adoração. É a minha forma de viver, que reflete aquilo que as Escrituras dizem. A gente passa a adorá-lo. Devemos confiar nele. O último livro da Bíblia é Apocalipse. Você vê todas essas desgraças acontecendo, né? Na Turquia, há pouco tempo, recentemente, mais de 35 mil mortos. Quando a gente pensa que acabou, vem outro terremoto, há pouco tempo, se não me engano ontem, e traz mais desgraça ainda numa situação tão difícil como aquela. A gente olha roubo, guerras, rumores de guerras, e isso causa um certo desespero em nosso coração. E muitas pessoas têm medo de ler Apocalipse. Mas Apocalipse é um livro escrito por Deus através de João para nos dar esperança. Sabe por quê? Porque ele está dizendo da seguinte forma, lá em Apocalipse, está vendo tudo isso que está acontecendo? Deus já havia determinado para isso aqui acontecer. Ou não? Ou não está lá? Os cavaleiros que foram soltos, né? A peste, a fome, não sei o que, está tudo, está indo exatamente da forma que na sua soberania Ele decretou para ser. A história, ela não é um movimento cíclico, é um movimento linear. Teve começo e vai ter fim. E tem uma frase que eu gosto, não sei quem é o autor, diz assim, olha, eu li como a história vai acabar, e tudo vai acabar bem. Eu li Apocalipse, e de fato a vitória do Cordeiro vem no final. Então, apesar de tudo isso que os nossos olhos estão vendo, a soberania de Deus nos leva a glorificar a Deus, a dizer, Senhor, apesar desse quadro tão terrível que os meus olhos estão vendo, louvado seja o Senhor, porque não vai ser sempre assim. O controle da história está nas tuas mãos. Se levante os reis, se levante os imperadores, se levante as guerras, as pandemias, as epidemias, o que for que aconteça, tudo está na palma das tuas mãos. Ainda que eu não entenda,
Tu és soberano, e a história não vai acabar dessa forma. Vai haver uma reviravolta, o Cordeiro venceu e a gente vai se alegrar com ele. É disso que fala a soberania de Deus. E por fim, uma frase de Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: não há atributo mais consolador para seus filhos, aqui falando dos crentes, do que a soberania de Deus. Sob as circunstâncias mais adversas, em meio às mais duras provações, eles creem que Deus, na sua soberania, ordenou as suas aflições, que Ele as dirige soberanamente e que na sua soberania santificará a todos eles. Quero pegar só uma parte aí. Não há atributo mais consolador para seus filhos do que a soberania de Deus. A gente vai orar, eu digo algo para vocês. Se eu servisse a um Deus que não fosse soberano, eu realmente viveria ansioso, abatido, desiludido, preocupado. Mas eu sirvo a um Deus que todo o poder nos céus e na terra estão na palma das suas mãos. E é isso que me faz descansar nele, até mesmo na morte. Eu disse à minha esposa e digo às minhas filhas: ó, no dia da minha morte não venha com chororô, a não ser de saudade, porque eu vou estar tão feliz. Primeiro que eu já não vou estar mais ali, né? Mas eu vou estar tão feliz. Eu vou estar na presença daquele que eu sempre desejei estar. Eu não tenho medo da morte não, porque eu vou estar com ele. E um dia aquele meu corpo, esse corpo, ele vai ressuscitar, mas não esse aqui, um corpo transformado, um novo corpo. Por isso que até mesmo na morte nós podemos ter a esperança na soberania de Deus. O Deus que nos salvou, que nos regenerou, é o Deus que nos sustenta todos os dias. Confie nessa providência de Deus e na sua soberania. Amém? A gente vai orar agradecendo ao Senhor, colocando a nossa vida diante dele. Em seguida a gente vai, eu acho que tem sopa hoje, né? Estou vendo ali a luz ali acesa, eu acho que tem sopa hoje lá. Tem, reverendo? Já tomou sua sopinha, não foi? Olha, vamos ficar de pé para a gente orar, agradecer ao Senhor. Em seguida a gente tomar uma sopinha ali para se esquentar e conversar um pouco mais. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu evangelho. Obrigado pela tua soberania. Tu és soberano, Senhor, acima de tudo e acima de todos. Tu és soberano na criação, Tu és soberano na providência, Tu és soberano, Senhor, na nossa salvação, Tu és soberano nas adversidades que passamos na nossa vida. Ó Deus, muito obrigado, porque todo o poder e toda a autoridade Te foi dada nos céus e na terra. Nós não temos o que temer, nem mesmo o próprio Satanás, com todos os demônios, podem derrotar um único crente sequer, porque o Teu sangue foi aspergido sobre nós. O sangue de Cristo está sobre a nossa vida, sobre a nossa família, e por isso que Te agradecemos, porque a Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja, porque na Tua soberania o Senhor tem nos protegido todos os dias. Obrigado, Deus, pelo estudo desse livro, obrigado pelo estudo dos Teus atributos, e de forma específica, obrigado pelo atributo da Tua soberania. Muito obrigado, Senhor, nos abençoa durante o restante dessa noite, sexta-feira, quando estivermos aqui mais uma vez, nos abençoa, assim também como domingo do aniversário da nossa igreja, que tudo ocorra bem para o louvor da Tua glória e que o Teu nome seja glorificado. Assim oramos e desde já agradecemos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém.